Mudo. Bom dia, vamos começar mais uma vez o nosso Evangelho no Lar, nesta quinta-feira, hoje, que dia é 4 de novembro, e nós, mais uma vez, estamos reunidos para o nosso momento de reflexão da semana, nosso momento de estudo, de iluminação para os nossos passos. Então, antes da gente iniciar a leitura da nossa mensagem, do nosso estudo, a gente pedir a Deus a permissão para esse estudo de hoje através da nossa prece. Deus Pai, de infinita misericórdia, infinito amor, nós rogamos todo o auxílio ao nosso estudo, todo o apoio da equipe espiritual que nos segue, dos nossos mentores, dos nossos amigos, para que possam nos auxiliar a manter o coração aberto e a mente sã, para que podemos usufruir desta manhã, desses minutos de estudo para as nossas vidas. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por estarmos juntos mais uma vez, buscando aprofundar a nossa consciência, o nosso amor, e nos auxilia, nos guia, para que cada letra, para que cada segundo desse momento em que estamos juntos, possa, onde as flores estão despertando, como buscamos despertar cada um de nós, como sementes divinas que somos, com todo o potencial que temos dentro de nós e que está pronto a desabrochar. Cuida, Senhor, deste teu jardim aqui na terra e cuida do teu jardim celestial entre esses dois mundos, para que esse intercâmbio possa se dar com amor, paz, com a nossa permissão para o amparo dos nossos irmãos que estão aqui para nos auxiliarem mais essa vez. Se for da tua vontade, permite também que essas palavras possam chegar aos corações que estão em sofrimento, aos espíritos que se encontram perdidos nas suas dores, que possam, nos dois planos da vida, esse estudo ser útil como um medicamento para a alma e para o coração. E envoltos nessa prece, nós pedimos a permissão para darmos início ao nosso estudo da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então passar para a leitura da nossa mensagem do livro de Joana Feliz, de Divaldo Franco. Muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, veiculando ideias e opiniões malsãs, tomando-se estafeta da insensatez. Permanece discreto diante dos maledicentes injuriosos, que te testam as resistências, trazendo-te mensagens infames a fim de levarem a outrem distorcidas as tuas palavras. O silêncio em tais circunstâncias é como algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Não são teus amigos aqueles que te trazem o lixo da notícia maldosa. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não as tem exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treinar nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. Será que é mesmo ainda? Eu acho que já eram duas aquelas. Não, porque ele tem um número aqui, ok. Ah, é? Não, era uma só. Mas é interessante que a primeira página já é muito parecida com a da semana passada sobre a verdade, não? Segue na linha, né? Ou seja, continuarmos pensando sobre isso, sobre o porquê abrimos a nossa boca, né?
O porquê que Mas transmitimos não é só a essas... boca aqui, é os ouvidos também, né? Aqui, nesse caso, a gente... Quantas vezes a gente está envolto, né, nesses comentários maldosos, que às vezes eles estão um pouco, né, disfarçados, né? Ai, queria te contar uma coisa. E aí, quando tu vê o negócio vai ficando, que tu diz, opa, peraí, isso aqui já está mais do que uma história, né? E a gente, às vezes, entra de gaiato, entre aspas, né, nesse barquinho, né? A gente se empolga e vai, ai, sim, daí eu também pensei. A gente tem essa maldadezinha ainda dentro, né? Essa maledicência, como ele fala ali. Então, muitas vezes, a gente realmente escutar e ver se a história vai por esse lado, a gente, é o que ele falou ali, imagina o silêncio em tal circunstância como algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Igual que ninguém briga sozinho, ninguém fica falando mal do outro sozinho também, não tem graça, né? O bom é o bate e volta. E eu acho maravilhoso. É interessante, porque a gente só procura, né, alguém que vá alimentar aquela ideia, né? É difícil que a gente vá falar mal de alguma pessoa que a gente sabe que a outra pessoa já é contra essa ideia ou, né, não vai alimentar aquilo. Então, nós mesmos, né, já temos a intenção de, quando fazer um comentário infeliz, procurar já alguém que vá veicular, que vá fomentar, né, essa ideia e realmente continuar nesse ciclo. Isso que tu falasse realmente é bem importante mesmo, né, Ma? Que quando somos nós aqueles que ouvimos, ou seja, são os nossos ouvidos os primeiros a ter que fazer o filtro, né? Então, volta sempre a responsabilidade, né? Somos sempre nós que somos os responsáveis de como vamos querer levar adiante isso daí. Eu acho também muito interessante o conselho que dá perante essas situações, né? Porque a gente precisa, veja, às vezes a gente fala uma coisa, né? E essa coisa é mal interpretada, né? E quando a gente vê, a gente está no meio daquela situação. Então, você tem uma conduta, começam simplesmente a falar mal de você, a lhe julgar. E a mensagem diz que isso aí, né, é para testar a sua resistência. Sua resistência a ter confiança, né, naquilo que você fez. Será? Porque uma pessoa que ela tem confiança naquilo que é, naquilo que faz, ela não se abala com essas intrigas, com essas injúrias, que são muito comuns na nossa experiência de vida. Por quê? Porque o tempo que faz. As pessoas o tempo inteiro, e nós incluídos, né, estão, por exemplo, se você age de um modo, se você faz uma coisa, então as pessoas, elas geralmente olham aquilo ali com os olhos da sua ignorância, do seu medo, né? E aí começa, ai, você viu fulana, olha, está fazendo aquilo, o outro que está... Então, assim, é muito comum que a gente faça isso, e essa coisa geralmente chega no ouvido daquelas fofocas, daquelas situações ali. Então, assim, na hora que Joana está dando essa mensagem, ela está também dizendo, presta atenção, que aquilo ali é para testar a sua resistência. Qual é o melhor caminho, né? Quando ela fala ali do algodão que abafa. Por isso que eu pensei até que era uma outra mensagem, porque ela muda completamente só para a força de vontade, né? Creio que da força de vontade do combate daquilo ali. Fazer nesse treinamento para parar de responder, né? Para como é que você vai? Essa segunda parte ela é muito importante, né? Então, assim, como é que as nossas funções orgânicas, né, vão funcionar se a gente não se exercitou para atender os nossos comandos mentais? Porque na hora que vem, por exemplo, uma atitude, quantas pessoas não já falaram mal da gente? Vezes nós também não falamos mal, só que a mensagem fala de quando falam mal de você, né? Então, ela é muito focada nisso. Então, na hora em que você é alvo, o que acontece interiormente com você? Será que você vai se defender? Será que você vai atacar para se defender?
enquanto que o conselho do Espírito é que o silêncio, né, é quem seria essa porta. Por quê? Porque você teria confiança, né? O silêncio e amortece o ruído do mal em desenvolvimento, né? Que aquelas pessoas não são os seus amigos. Isso também é muito interessante, porque a gente tem mania de pegar para amigo todas as pessoas, de querer agradar todas as pessoas. E depois a gente acha que foi traído, não, mas a gente não seleciona na conduta moral, isso não quer dizer querer mal ao outro, mas também você saber selecionar no sentido de, não, eu do ego fraco, né? Eu tenho que ser amigo de todo mundo, eu aguento tudo, eu tenho uma postura infantil. Então, aquelas pessoas não são amigas, né? Por mais que não queiram estar fazendo mal, estão, né? São infantis. E aí, como é que a gente age perante essas situações? Né? Nas situações em que a gente, às vezes, precisa ter uma atitude e a gente se sente alvo da sociedade. É difícil, né? A mim me vem várias situações assim em mente, porque muitas vezes as pessoas se escondem, né? Eu sou muito oposto, eu sou da que se mostra. Então, eu já passei muitas vezes por essas situações. E o exercício do silêncio é muito complicado, porque acontece do ego ficar ali querendo se defender, né? E a gente precisa ter confiança aquilo que tá acontecendo. Eu lembro, por exemplo, hoje faz 7 anos do meu divórcio, por exemplo, né? Que eu apenas me divorciei e fui viver minha vida. E realmente já me envolvi com novos relacionamentos, né? E aquilo ali no momento foi muito complicado. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Oh, caramba, né? Meu marido me deixa, o casamento terminou. Naquilo ali eu me deixei livre, como estava. Mas para muito complicado para os meus filhos, né? Então, hoje, 7 anos depois, por exemplo, a minha filha, que ficava chocada, que não queria que eu fizesse aquilo e tal, que julgava, ela diz, hoje eu entendo o que você fazia, mas ali na hora, né? Não é todo mundo que é contra você, que lhe julga, que você não está fazendo nada de mal. Você não está fazendo mal nem a você, nem os outros, né? Mas todo mundo vem com aquele julgamento. Então, precisa de muita força moral, da gente saber o que está fazendo, né? Que a gente tenha muita paz, senão a coisa desanda, que não é fácil. Isso eu estou falando um exemplo, por exemplo, de um caso que realmente meu comportamento assusta a sociedade, né? Mas as pequenas coisas acontecem isso, né? Então, assim, se você está num centro espírita e você não quer ler uma coisa, vamos supor, ou você não consegue falar, às vezes quem está ali dentro do centro a falar de você, a julgar você. Então, assim, são desde as mínimas coisas que isso acontece, né? Que as pessoas vão gerando esse... E como é que... Eu acho que a mensagem chama isso. Como é que você se comporta? Porque você tem força de vontade, né? Você tem capacidade de perceber isso e começar a comandar a sua mente para ter autoconfiança. Eu acho que o convite de Joana é bem centrado nisso. E a frase inicial lá da Cá, quando ela falou assim, eu me alio também a pessoas, né, para fazer alguns comentários e tal, isso já é uma consciência. Muitos de nós não temos essa consciência de que a gente se alia a amigos para determinadas coisas, né? Os grupos, esse aqui é para falar mal desse outro aqui, eu sei que ele não gosta e tal. Então, isso já é uma consciência enorme da gente ter, né? Será que a gente realmente tem consciência do que a gente está fazendo, né? Qual é o meu modus operandi hoje, né? Porque a partir disso é que eu vou conseguir olhar e dotar-me de força de vontade para começar esse exercício de mudança, começar esse exercício de, né, poxa, escutar mais e falar menos, ver, né, para onde está indo isso, ver se o que a pessoa está falando de mim, do eu, poxa, faz sentido, será que faz, será que não faz, né? Então, treina nos pequenos hábitos.
né? Busca corrigi-los, não é que de um dia para a noite a gente vai conseguir. Mas se a gente nem parar para analisar, para ver em que situação eu estou, como é que eu atuo, né? Aí fica cada vez mais difícil da gente começar, né? Pegar esse fio da meada aqui. Então, essa é a mensagem: não desistas, se de início fracassares. Ela já sabe que vai fracassar, entendeu? Exato. A primeira vez nunca vai ser definitiva, né? Mas pode observar, a gente está falando assim, como você está dizendo, né? A gente faz parte desse, não se encontra, né? E outra, se você não faz parte daquela roda, por exemplo, que está falando mal, geralmente você é julgado. Uhum. Entendeu? Ainda é mais grave, porque é como se você fosse obrigado a ceder àqueles impulsos. No trabalho isso é muito comum. Eu sei que muitas vezes eu falo, né? Eu não consigo dizer que não falo, mas eu não gosto, não é uma coisa habitudinária, né, minha. Então, assim, as pessoas julgam muito, por exemplo, família que gosta de café, C, D, eu não me envolvo mesmo, entendeu? Aquilo ali para mim não faz sentido. Eles acham uma chata, né? Por quê? Porque não gosta de estar ali. É como se reunião familiar não é reunião de conversa produtiva, é reunião de falar mal dos outros. Você está entendendo? Então, e se você não se mistura, você é besta, você é chato, você é deixado de lado, né? Ou você que deixa, né? Exato. Nesse sentido, eu deixo realmente é uma energia que, se a gente começa a ganhar consciência, como a Má está dizendo, você começa a ganhar consciência para quê? Mas como? Né? Então, e aí tem também um porém interessante, né? Porque eu posso não me juntar com aquelas pessoas e ficar em paz, ou eu posso não me juntar com aquelas pessoas e ficar muito mal. O que mostra que o processo não está nem em vias de se desenvolver ainda, né? Já é um começo. Porque o primeiro passinho. Porque no fundo a gente ainda está bem atrasadinho. Seguimos então com o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Abaixa lá, Má. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Mas se vós não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e corrigi-lhe a falta, particularmente, entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis conquistado vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu não perdoarei nunca, pois se ele não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Que direito tem aquele que pede o perdão pelas suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, realmente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário,
mesmo quando a culpa foi totalmente dele. A segunda é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe ao outro condições humilhantes, fazendo-o sentir o peso do perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vejam como eu sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Não, isso não é generosidade, mas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se revela mais conciliador, que mostra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E que assim seja. Estava pensando, enquanto eu estava lendo, das vezes, né, que eu usei né, o orgulho ou o ego para perdoar, né, o outro. Ou seja, não estava sendo verdadeiramente misericordiosa para e se achar mansueta. melhor que o outro, né? Eu faço e tu não faz, né? E me lembrou essa coisa do perdão. Ontem me ligou uma amiga e provavelmente ela ia falar de outra coisa, né? Mas como tudo na vida, a conversa às vezes vai se encaminhando para outro lado, né? E ela foi falando, não, mais ou menos, típico, oi, tudo bem, né? Mais ou menos, um monte de confusão aqui e tal, não sei o quê. Aí ela foi falando, de repente ela começou a contar uma história, né? Que o problema era que o filho teve um problema nos dentes, né? Daí eu, nossa, problema nos dentes, o que que houve? E ali começou, o problema não era os dentes em si, é que essa coisa dos dentes, ela acabou indo numa dentista que era amiga dela, né? E depois essa profissional, enfim, essa moça fez um método lá que outros 2 dentistas, por coincidência, olharam o menino e falaram: pera, desculpa, a vizinha que é dentista olhou o menino com bracket assim, tal, e falou: desculpa, quem que fez isso? E aí, claro, qualquer pai e mãe, né, ficaria, poxa. E aí eles foram pegar uma terceira opinião, né? E a outra terceira médica falou também: olha, não, desculpa, isso aqui não vai ser feito assim, porque vai entortar aqui, rarará, em vez de arrumar, vai estragar. Tá? Claro, os pais foram, né? Então, ok, aí foram fazer o tratamento com outro profissional. Então, essa pessoa ficou no dilema, né, de que como ela daria esta notícia para a amiga. Como ela não teve condição de fazer, ela inventou um monte de histórias, obviamente, né? A amiga viu que aquilo não fazia nenhum sentido. E aí, essa minha amiga vende joias. E aí a dentista disse para ela: escuta, eu tô pensando em fazer um negócio contigo para começar a vender as tuas joias. E ela, tá, legal. Claro que ela ficou meio assim, porque ela disse: poxa, eu acabei de, né, fazer uma, entre aspas, sacanagem com ela, ela quer vender joias, mas tudo bem. E elas se encontraram. Claro que essa um pouco era a desculpa para elas se encontrarem para falar do assunto, né? E elas acabaram brigando, porque, né, quando tu fala uma inverdade, e aí quando elas se encontraram, a outra moça disse para ela: escuta, eu não vou mais pegar as joias contigo, eu vou pegar direto da fábrica. E ela se sentiu extremamente ofendida, né? E aí ficou, meu Deus, antiético, tarará. Daí eu pensei, eu falei: desculpa, ela não fez contigo a mesma coisa que tu fez com ela? Não estou entendendo qual é. Eu acho que equilibrou o sistema, né? Tu também traiu ela, tu também foi buscar um outro profissional e tu não avisou, né? Não quis dar desculpa. Ela fez a mesma coisa. Ela também foi buscar um outro profissional, foi buscar joias em outro lugar, né? Então, muitas vezes a gente está fazendo exatamente a mesma coisa com o outro, condenando o outro. A gente não olha para a gente, né? A gente só olha para o que doeu. A gente não pensa que o que a gente fez também pode ter doído o outro. Né? E a gente começa a botar nomes bonitos ali, antiético. O que é ético? Para ti e para mim, né? Então, essa coisa do perdão, né? Como é que tu não vai perdoar alguém se tu acaba de fazer a mesma coisa? A gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver, né? Tá no mudo, Mi.
eu acho que nessa história falta muito esse perdão, né? Falta muito essa compreensão, porque das duas partes, né? Porque quando a gente fala assim do perdão das ofensas, é óbvio que a mãe que foi procurar outro profissional estava com medo, percebeu alguma coisa, né? Porque não é normal você sair de um tratamento e procurar um outro. Então, é claro que a outra ofendida e ali se vinga, né? De alguma forma. Exato. Ou seja, tem o ego ferido, né? Não me parece uma pessoa segura das suas ações. Não, a atitude de perdão, ela vem da nossa tranquilidade, né? Como é que a gente perdoa o ofensor? Vamos supor que eu fosse a dentista, né? E que eu tivesse muita segurança do trabalho que eu fiz. Então, quando a outra pessoa fez uma outra escolha, eu respeitei. Certo ou errado, a outra pessoa tem o direito de escolher. Então, eu perdoo, mesmo que seja uma atitude insensata. Mesmo que a pessoa tenha ido, vamos dizer, procurar outras opiniões sem dizer, ou sem. Mas quem disse que ela precisaria dar satisfação? Ela nem precisaria, né? Ela tem a liberdade de ir, ela nem precisava ter dito depois. Então, nós não temos essa. Então, ela foi tentar dar satisfação, foi mentir para dar satisfação. Então, assim, não houve uma compreensão, nem de uma parte, e a outra também, né? Na hora que você faz uma escolha da mesma forma. Então, você fez uma escolha de pegar na fábrica, ou sei lá, um quê. Então, assim, essa coisa do ego, né? E aí, vamos supor, depois você fica mágoa, né? Então, vamos supor que ali aquela amizade, porque o processo de desenvolvimento, a gente se magoa, mas a gente busca. Por que a gente se magoa? Não é porque é justo se magoar. A gente se magoa porque a gente não tem adiantamento moral, né? Então, mas dentro do processo do perdão proposto por Jesus, o que ele diz? As pessoas vão lhe machucar. Elas não vão lhe machucar uma vez só. Elas vão te machucar até tu cansar. Não vai ter fim esse negócio, né? Então, até 70 vezes, 7 vezes. Talvez Jesus tenha esperança que nas 70 vezes, 7 vezes, a gente esteja mais maduro, né? Porque senão ele ia botar 700.000 vezes, 70 vezes. Eu acho que ele tem esperança que perdoa, porque no exercício do perdão pode ser que você esteja mais maduro lá na frente. É como disse Joana na primeira mensagem, né? Exercita, pratica, faz, porque tu não vais conseguir de primeira, então faz muito. Fazendo isso, né? Por isso que ele dá um número fim, entendeu? Que parece infinito, né? Porque 70 vezes 7 dá vezes para danado, para você imaginar que alguém vai te fazer mal, né? Então, mas ele dá também um fim. Então, diga assim, caramba, para mim isso é um exercício, né? Então, o exercício do perdão, até que você chegue num ponto em que você tenha uma maturidade e que aquilo não, porque a questão é que não era para te ferir. Então, vamos supor, aí alguém não consegue uma ajuda comigo, vai procurar com uma outra pessoa, certo? Na hora que essa pessoa vai procurar com a outra pessoa, você quer dizer que a pessoa precisa me dar satisfação? Você quer dizer que essa pessoa precisa mentir para mim, para que. Não entende? Então, não, eu deveria ter maturidade de respeitar o processo da outra pessoa, que seja justo ou não, vamos dizer assim, é o processo dela. Fazer isso, a gente se magoa, né? É claro que na minha mente vieram todas as vezes aqui em que eu não perdoo, né? Eu digo, caramba, que alma sem luz, não devia ler o evangelho, jamais. Que vai ver isso? Porque eles descrevem exatamente a postura, né? Então, quando você tem raiva de uma coisa, você quer sustentar aquela raiva, a raiva é dentro de você. Não tem nada a ver com aquela situação. Mas ele fala um pouquinho assim, sobe só um pouquinho, Má, por favor. Quando ele está falando do... por aqui, né? Quando ele está falando eu não perdoarei nunca, mas não é bem aí,
Ó, o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Aí, na hora que o evangelho traz ódio e rancor, né? Aí eu já venho na minha cabeça todas as situações de ódio e de rancor, né? Que eu digo Bem-vindo ao time. Essa bexiga, né? Então, caramba. E na hora que você olha isso, porque assim, eu posso dizer inúmeras situações em que eu perdoo, mas a mim interessa ver as que eu tenho rancor, as que eu tenho esse comportamento que revela essa alma que o evangelho diz aí claramente, né? Caramba, tu tem probleminha, né? Tu tem probleminha, presta atenção. Então, a gente não perdoarei, mas a gente tem atitude de continuar na mágoa, né? Às vezes a gente não tem nem coragem de dizer, eu não vou perdoar nunca. A gente, em geral, bota a máscara, né? Tô tentando perdoar. Será que tá mesmo? Né? Então, essa coisa aí já é uma falta nossa. Né? Então, assim, como é que eu posso tentar remediar uma coisa se eu estou em erro? Né? Então, é muito complicado. Essa misericórdia que diz que não deve ter limites, né? Ela faz parte de uma alma que ela já tem condição. A gente não aceita nenhuma coisa que o outro diz que é diferente da nossa, minha gente, misericórdia. Não aceita nenhuma ideia diferente, né? Não tem nem essa maturidade. Se ofende, né? A gente se ofende com qualquer coisa. Então, assim, e fica com raiva mesmo da pessoa. A gente fica... Se a pessoa não fizer exatamente o que a gente quer, a gente fica perturbadinho. Fica. Tem duas coisas que tu falaste que eu achei bem interessante, que uma é utilizar esse ódio, rancor, essa mágoa, como, na verdade, ferramenta de autoconhecimento, né? Porque justamente são ferramentas que são um sinal de alerta para dizer, né? O porquê que eu estou magoado com aquilo, ou magoada, por que eu recebo e fico com esse ódio e rancor, né? Porque ali é uma grandíssima ferramenta para dizer, isso não é sobre o outro, é sobre mim. É porque tu sabe, entendeu? Exato. Né? Não sabe. E a outra coisa bem interessante que é a questão da segurança. E é nítido, eu digo, pelas poucas coisas que agora eu começo a perceber e ampliar a consciência, realmente, quando eu estou segura de uma coisa, não afeta. Não. Né? Tu recebe, tu diz, ok, tudo bem, eu entendo, né? É ok, realmente é ok. Né? Não é um ok com essa sensibilidade, como diz ali, sombria e amargurada. Né? É realmente um ok calmo e diz, como Jesus dizia, né? Quem tiver olhos para ouvir, olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Ouça, veja e ouça. Então, é respeitar o momento do outro, né? A questão é justamente olhar o outro momento, quando a gente não consegue respeitar, quando a gente está ansioso, quando a gente tem realmente esse turbilhão de sentimentos dentro da gente, e é realmente começar a expandir a consciência para ir como uma ótima ferramenta para mim de autoconhecimento. Porque senão a gente pensa que perdoa, você está entendendo? A gente não perdoa. Esse era o meu comentário. A gente não perdoa. Eu não perdoarei, nunca eu escuto, eu perdoei. E tu vê que, ó, tá aqui escrito, uma está sempre ansiosa, que é o perdão falso, né? Sim. De uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma e cheia de mansedumbre de caridade. Exato. Então, assim... Eu consigo revelar aquela inverdade, né, da mente, porque a pessoa fala, eu perdoei, não, me fez, eu perdoei. 5 minutos depois a pessoa está falando mal de novo dessa mesma criatura, e tu diz, perdoa onde? Ou está repetindo a mesma história. Não esqueceu nunca o que aconteceu, né? Então... Mas eu estou falando também de situações ainda mais amplas, porque, por exemplo, aí tudo bem, a gente mascara, é verdade, mas eu estou dizendo também na situação seguinte, vamos supor, algumas pessoas tiveram atitudes infelizes comigo e eu perdoei. Aquilo ali não me abalou. Mas, na verdade, abalou. Mas as coisas que me abalam, eu não perdoo. E tem as atitudes exatamente como essa que o Evangelho alerta. Entendeu? Aí a gente diz que perdoa, mas a gente só vê que não perdoa quando pega na ferida, que a gente vê agir esse ladinho aí, né? Eu estou lembrando claramente por causa que dessa semana teve a coisa aqui da vizinha, né? Da Milena, que aí me reporta toda a situação da ex do Simone,
que, na verdade, eu tenho que curar a raiva, que é um ódio, porque quando eu engravidei, ela ficou contra, né? Vamos dizer assim, e aí eu perco o bebê. E eu, naquela atitude infantil, sei que transferi, sei que aquele ódio é o ódio do não perdoar o evento lá, a matriz da minha infância com a minha mãe, sei isso tudo, mas o ódio que vem é essa descrição aí, é um rancor, como se a pessoa não tivesse, a pessoa não tem nada, caramba, não tem nada a ver com a minha vida, mas você projeta ali exatamente o ódio que você tem dentro, né? E na hora que esse ódio vem, aí eu aproveito para me estudar, que Simone diz, tem horas que eu acho você, assim, um monstro, né? Eu digo, é porque tu não sabe o que eu penso, que tem umas coisas pior que eu não estou te dizendo. Mas aí eu digo a ele, mas eu me envergonho, porque eu digo, caramba, como é que eu posso estar pensando isso? Aí ele diz, ainda bem, pelo menos isso. Ele diz, tem esperança, né? Porque é um ódio tão grande com relação a situações, o quê? De maturidade, não tem para onde correr. Então eu digo assim, será que perdoou? Entendeu? Quando uma coisa lhe fere mesmo, naquilo em que você realmente ainda não progrediu, será que eu perdoo? Ou será que eu fico com rancor? Aí eu começo a ver a quantidade de vezes que eu fiquei magoada, entendeu? Começo a ver quando a pessoa faz uma coisa que eu não esperava, ou que eu não... E eu começo a ver a mágoa ali dentro. E eu digo... Aí comecei a ver, né? Um dia desse, o quanto tinha mágoa. E eu digo, caramba, misericórdia. Melhor não passar sobre isso. Porque, em geral, a gente não vê. A gente se afasta. Até porque quando tem o perdão verdadeiro, como ele diz ali, o esquecimento das ofensas, ele muda. É como se realmente mudasse aquela questão não tem mais força. Né? Exato. Então não existe mais. É que não é um esquecimento exato. do não pensar. Eu estou esquecendo, eu perdoei, não vou mais pensar nisso, porque isso daí é o ego, né? Fingindo, colocando a máscara do tudo bem. Realmente, ele muda, a situação muda, aquilo perde a força, perde o valor, e tu dizes, meu Deus, pronto. Calma, tranquilidade, aquilo não volta mais. Este é o verdadeiro perdoar, né? E que realmente é de almas elevadas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Na hora Opa, falou comigo! Na hora que eu li, porque quando eu leio o Evangelho, eu sinto como se tivesse assim, pá, pá, eu de caramba. Mas eu já pensei muito no perdão, e para mim o perdão ele vai de mão dadas com o amor. Nós não sabemos o que é o amor. Como é que a gente vai saber o que é o perdão de verdade? Porque para mim perdoar eu tenho que amar primeiro a mim e depois ao outro, né? Me colocar no lugar dele, pensar que eu também já feri outras pessoas e que eu tenho segurança para não sentir. A gente não tem isso ainda. Por isso que é de almas elevadas, porque né, o amor também é algo que a gente precisa resgatar, fazer o exercício de resgatar todos os dias o amor verdadeiro, não o amor egoísta, não o amor tarará, o amor, né? E, e, e é tão profundo isso que a gente está falando que muitas vezes não tem nem como colocar em palavras, né? Porque são coisas tão realmente de um espírito elevado, né? Que é só isso que a gente veio resgatar aqui nessas várias encarnações, né? É o amor que, de consequência, a hora que eu tiver, eu vou ter o perdão verdadeiro, eu vou ter, né? Uma série de pensamentos positivos com relação a mim e ao outro e uma segurança com relação às coisas que eu penso que nós hoje não temos. E a gente precisa, mesmo sabendo que nós não temos, né, e realmente não temos, mas o Evangelho, ele dá um sinal de luz para que você se conecte para desenvolver o que você não tem, né? Então, nós temos que, vamos supor, eu estou reconhecendo as situações reconhecendo as situações em que eu não perdoo, né? Então, eu estou vendo isso, o que é que eu vou fazer com isso? Se eu não consigo perdoar a pessoa, eu tenho que pelo menos pedir perdão a Deus pela minha infantilidade. Você está entendendo? Então, a atitude de humildade perante aquela situação, ela já faz estremecer sua alma para o progresso espiritual. Porque é como você se envergonhar daquilo ali que você... ok, eu sou isso, né?
Aí eu vou ver que medo está por trás daquilo ali, mas sem usar o medo como justificativa para os meus atos, e sim como libertação, porque o danado é que tudo tem dois caminhos, tudo que é bom você pode usar para o mal. Então, eu posso usar uma coisa só para me justificar, mas então, assim, essa mensagem está dizendo, você quer um perdão que você não consegue ainda pedir para você, né? Então, o que é pedir perdão a mim? É reconhecer a minha falha, essa minha infantilidade espiritual, minha infantilidade moral. Então, como é que eu vou mudar de conduta? Por exemplo, consigo ver as pessoas de quem eu odeio, né? E caramba, eu tenho um problema, né? Porque eu vejo mesmo, eu vejo o ódio assim, num nível que eu digo, caramba, o que é isso dentro de mim, né? Então, eu consigo ver essa sombra. E aí eu digo, e eu o que eu vou fazer com isso? Aceitar que é minha sombra? Claro que eu vou aceitar, mas eu preciso me perdoe. Rapaz, o Pai Nosso fala do perdão. Se você for prestar atenção, né? O Pai Nosso, na hora que você vai lá, você pede para perdoar, né? Quem te ofendeu, né? E a proposta é que eu vou perdoar também a mim, não só a quem ofendeu. Então, esse movimento eu preciso mudar. Então, eu vou reconhecer e dizer, caramba, Deus, me perdoa, tamanha infantilidade, me auxilia para que eu possa sair dessa onda de medo, dessa onda de desconfiança, dessa onda de ódio perante os meus irmãos, né? Perante os meus irmãos que ainda são como ameaça para mim, porque eu não confio em ti. Essa é a grande verdade. Eu não confio em ti, não confio em nada da sua obra. Confio em nada que você faz por mim, porque vejo tanto né, de coisa difícil que me chega. Então, essa proposta uma ação. Então, você olha e diz, pelo amor de Deus, né? Calma. Então, eu preciso evoluir a partir daquilo ali. Primeiro ver, né? Preciso ver essas energias tão difíceis, tão pesadas, que estão lhe destruindo e lhe destrói, viu? O negocinho para adoecer é rancor e ódio. Então, desestrutura todos os seus funcionamentos biológicos. Então, sintonia. Para que eu possa ter, né? Por exemplo, eu que citei aqui situações de ódio, né? Eu digo sempre que eu desvio e não quero olhar para o ódio, então eu vou projetando em outras pessoas aquilo que eu não quero lidar. Então eu digo, caramba, eu vou só, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou pedir ajuda a Deus. Eu preciso, lembra as outras mensagens de Joana, né? Pede ajuda, vai lá para a natureza, se eleva na hora que você está nesse seu momento. Você tem duas escolhas, ou você se compraz com a sua cólera, ou você diz, por favor, Senhor, me ajude, porque tem auxílio do lado. Tem sempre um irmão bondoso do nosso lado para nos ajudar a sair dessa esfera. A questão é, a gente faz isso? Né? Então, o auto-perdão, e depois se perdoar, né? Porque na hora que você pede perdão a Deus por uma coisa dessa que você está fazendo, né? Odiar alguém, né? Meus pensamentos, eles são uma coisa com quem te ameaça. E eu vejo nitidamente, né, na hora que você, é como se você desejasse que a pessoa sumisse da terra, que a pessoa morresse. E a pessoa deseja o mal, eu desejo o mal. E na hora que eu vejo aquilo, eu digo, caramba, Senhor, que situação, tudo isso por medo dos meus irmãos. Que pessoa sou eu, né? Que insegura sou eu. E aí, ou seja, você vai ganhando consciência, mas sem querer alimentar aquele ódio. Porque a gente pode ter consciência e continuar infantil, né? A linha é muito sutil. A linha de um comportamento maduro e saudável para um comportamento adoecido e destruidor é muito sutil. Porque é o tamanho da nossa ilusão, né? É o tamanho que a gente está iludido com a gente mesmo. Basta eu não querer olhar e eu vou me iludir com aquilo que eu quiser, né? Eu vou achar que eu estou perdoando, eu vou achar que o outro é pior que eu vou achar que eu sou melhor que o outro, eu nunca vou me colocar no lugar do outro verdadeiramente, só quando a mim me convier, né? Que é o exemplo da história que eu contei ali no início, né? Ninguém se colocou, elas não se colocaram uma no lugar da outra.
cada uma ficou na sua posição julgando a posição do outro, quando o outro estava fazendo praticamente a mesma coisa, né? A Muito gente não selvagem. consegue, a gente não sai do nosso lugar para olhar desde o lugar do outro, né? Poxa, e aqui o que aconteceu, né? E aqui o que será que o outro sentiu? Porque isso também é uma postura de humildade, né? Para ver até onde eu fui responsável, até onde sempre tenho 50% de responsabilidade, independente, né? Ou se não tiver, eu também posso tentar entrar no lugar do outro para tentar entender que o outro de repente não está bem ou, né, está passando uma situação complicada, enfim. A gente realmente é muito iludido, como eu digo, né? A gente vive num mundo de ilusão. Essas crenças limitantes, essas ilusões que a gente vai criando, né? A gente vive com essas regrinhas, né, de vida. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo. Faz mesmo, né? Que significa trazer a responsabilidade para si, né? Nesses 50% realmente significa olhar para isso, né? E ter que crescer naquilo, né? E é muito Tem que se mais humildar, né? De repente, exato, pedir a minha parcela de perdão, né? porque não é mais a culpa do outro, né? Não é Não é mais, só não é mais a sobre culpa do outro, culpa, né? né? É sobre responsabilidade, é sobre amor, é sobre perdão. E aí ali tu tens que olhar de uma outra forma, e às vezes nós não queremos, né? Porque ainda não estamos preparados, ou né? Eu vou ter que daí assumir a minha responsabilidade e terei que fazer algo com isso. E aí a pessoa diz assim, ok, e o que eu faço com isso agora, né? Então é um Cresce, caminho, bebê. Cresce, bebê. cresce, bebê. É um caminho muito grande que Cresce e realmente a gente aparece. tem que seguir. Jesus nos auxilie. Exato. Então, vamos continuar Amém. pedindo ajuda. Que assim seja. Então, com esse estudo denso, cheio de sutilezas, né? Mas de uma força tremenda, se a gente quiser realmente olhar para isso, aproveitar isso, vai ser de grandíssima valia para nossa alma, para nossa caminhada aqui, porque é só isso que nós viemos resgatar nessas várias encarnações, inclusive essa, que é o amor, o perdão, né? O verdadeiro amor, o verdadeiro significado dessas palavras que a gente ainda talvez não tenha encontrado o caminho. Né? E este caminho, todos os dias na nossa vida, ele vai nos mostrando por onde a gente está, que estrada a gente está trilhando. A gente sempre tem uma oportunidade de trilhar uma estrada nova, né? Ou pelo menos de tentar. Então, estamos muito agradecidos por esse estudo de hoje, que nos faz refletir tantas coisas sobre quem somos ainda, o que sentimos, porque são coisas do nosso cotidiano. Isso não acontece só uma vez nessa encarnação, isso acontece todos os dias, nas coisas mais pequenas na vida, no momento que a gente abre os olhos. Até um sonho muitas vezes nos mobiliza nesse sentido, né? Mobiliza o ego rígido e a gente fica chateado e a gente fica triste. A gente ainda é muito melindroso, né? Então vamos tentar, quem quiser, quem realmente sentir que esse convite calou no seu coração, que a gente comece uma estrada que é individual e ela é intransferível e ela cada um somente pode fazer a sua jornada, que é olhar para dentro de si, que é realmente sair da ilusão e validar aquilo que sente. É isso mesmo que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Né? Será que eu não estou dizendo uma coisa e estou sentindo outra? Esse é o caminho do autoconhecimento que a gente pode começar a trilhar em qualquer momento para ampliar nossa consciência e entrar dentro dessas diretrizes ou desses conselhos maravilhosos que o Evangelho nos traz, para quem quer ter uma vida mais saudável, de dentro para fora. Então, muito agradecida por todos que passam por aqui, que escutam o nosso estudo. Mais agradecida ainda pelo Evangelho e por todos os auxílios que nós recebemos todos os dias, enquanto a gente tem a possibilidade de se humildar e pedir por essa ajuda. Ela vem imediatamente, a gente talvez não seja nem consciente do quanto essa ajuda chega até nós. Só nós precisamos estar prontos para recebê-la, receptível para isso. Então saibam, nós não estamos sozinhos. Essa jornada é difícil para todo mundo, mas todos nós recebemos a condição
em que precisamos para enfrentar todos os nossos desafios. Talvez não sozinhos, pedindo ajuda, mas nós temos essa condição. Então, muito obrigada a todos e que tenham um ótimo resto de semana. Assim seja.